Breve no céu Jesus há de aparecer, em gloriosa luz todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei meu bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Glória a Deus. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria e louvor que eu venho aqui a trazer mais um conteúdo para os nossos corações, porque até eu me edifico com essas lindas passagens bíblicas que eu trago aqui, tá bom? Pois então, meus queridos, hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre aí a questão do fim dos tempos. Eu quero que vocês vão me perdoando, porque eu estou um pouco gripado essa semana. Eu não gripo, né? Eu pego aí um coriza, aí eu fico o tempo todo suando o nariz, sabe? E eu tô meio gripado. Pois então, meus queridos, falar um pouquinho aí do final dos tempos, porque as pessoas fazem uma confusão tão grande com essa questão, né? Qualquer coisinha que acontece, que o contraria, que o deixa chateado, eles já clamam a volta de Jesus. Qualquer coisinha, o tempo aí um pouco calor, muita chuva, tudo Jesus está voltando, Jesus está voltando. Acaba aí não pensando um pouco na vida do próximo, né? Aquele que ainda está no lamaçal do pecado, aquele ainda que ainda não conseguiu entender o ministério da graça salvadora de Jesus, que ainda precisa passar por um processo de libertação. E aí ficam aí clamando Maranata e a volta de Jesus. E eu quero, né, ler aqui a passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, né? Tem também lá em Mateus, no capítulo 24, né? E em Marcos, no capítulo 13, o princípio aí das dores. Jesus estava falando antes de entrar no princípio das dores, ele estava aí falando, né? Sobre as questões do templo, que não ficaria pedra sobre pedra, que chegaria um tempo, né? Que dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E aí ele prosseguiu no princípio das dores, em Lucas, no capítulo 20, a partir do versículo 7 em diante, que diz assim: perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não vos sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, olha só, se atenta para isso, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e de revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas. Está muito claro, né? Pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também
grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levantando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho por causa do nome de Jesus, o Messias, o Machia, por causa do nome dele. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Está dando aí testemunho do nome de Jesus? Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes. Está vendo aí? Tem muita gente preocupado com essa questão da volta de Jesus. Ele mesmo deixou muito claro que não vos preocupardes com o que haveis de responder, né? Porque eu vos darei boca e sabedoria a quem não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém? Tem uma passagem que eu não sei, eu acredito que esteja em Mateus. Deixa eu ver aqui, a respeito do templo. Vamos lá em Mateus, no capítulo 24. Mateus, no capítulo 24. Mateus, não. Bem, eu não consigo achar aqui agora, senão o vídeo vai ficar muito extenso, que fala a questão que haveria abreviação do tempo, né? Que o tempo se abreviará. Pois então, o que acontece, meus queridos? Essa passagem, eu acho ela muito interessante a respeito do tempo, a respeito do final dos tempos, né? A volta de Jesus. Muita gente fica analisando a volta de Jesus com relação a essa questão dos fenômenos naturais, né? Que haverá guerra, o amor de muitos se esfriará, como está também escrito, né? Só o que acontece, meus queridos? No meu ponto de vista, eu olho mais a volta de Jesus com relação à abreviação do tempo, né? E não muito a essa questão de fenômenos naturais e guerra, porque Jesus, ele deixou muito claro que não era para que ainda não seria o fim, mas o fim não será logo. Ele estava aí falando sobre as questões das guerras, que ainda haveria terremotos. Só que a gente não sabe a grandeza e a intensidade desses terremotos, dessas guerras,
de nações para nações, a gente não sabe a grandeza disso, a intensidade disso, e até mesmo o amor de muitos que se esfriará. E a gente não sabe também até onde o homem ele pode fazer o mal, né? Até onde o seu coração frio pode chegar, né? Então eu vejo muito a volta de Jesus relacionado à questão do tempo. Por quê? Porque para estar aí a favor daqueles que são de Jesus, né? Em favor do justo, Deus ele abreviaria o tempo. Eu lembro que quando eu tinha aí, antes de chegar na adolescência, né? Eu tinha aí uns 11, 12 anos, eu lembro que a gente sentava, eu tinha feito um banquinho do lado de fora na minha casa, lá no sul de Minas, quando eu ainda morava no sul de Minas. Eu tinha feito um banquinho e eu sentava nesse banquinho, e depois das 5h30 da tarde, né? Eu sentava nesse banquinho e ficava ali sentada, minha mãe ficava na janela, o meu pai saía também na calçada da rua e reunia aí os meus amigos, os meus colegas, e a gente ficava ali das 5h30 até 8 horas, até a minha mãe chamar a gente para ir jantar. E eu lembro que o tempo demorava a passar, sabe? Eu sentava naquele banquinho ali e eu ficava horas e horas, 2 horas parecia um dia. Era bom. E eu vejo que o tempo se abreviou verdadeiramente. Você vence o mês aí, você paga as suas contas, de repente não vai uma semana. Parece que você está pagando as mesmas contas. Um mês virou uma semana, de tão rápido que está passando o tempo. Então eu vejo a questão da volta de Jesus mais relacionado ao tempo do que os acontecimentos, os fenômenos naturais, a maldade do homem. Eu não vejo muito. E também o ser humano ele tem que parar, principalmente esses que se diz crente, nascido de Deus, ficar clamando Maranata toda hora por qualquer coisa, leva uma martelada no dedo. Ô Senhor, volta logo, eu já não aguento tanto sofrimento. Você tem que analisar, as pessoas têm que analisar que ainda existe muita gente para o Senhor salvar. E quem sabe do fim dos tempos é só Deus. O próprio Jesus, hoje ele está à direita de Deus, né? Mas quando ele estava aqui na terra, ele falou com relação ao último dia, a minha volta, só o Pai Celeste que sabe. Então nem ele ficou entrando muito nisso. Essa questão de entrar no fim dos tempos e dizer que Jesus está voltando e que marcar quantos pregadores, né, também que há 15 anos atrás, há 20 anos atrás eu ouvia e ouço ele com a mesma pregação até hoje, né? Tem pregadores aí que há 20 anos atrás ele falava, Jesus vai voltar, e ele não demora 15 anos, né? Tá tendo muita pregação assim agora, daqui 10 anos Jesus volta. Gente, não pode entrar nisso, isso aí é latada, a gente não sabe. Quem entra nessa questão do fim dos tempos, ele só confunde, ele só se bagunça, ele acaba até com as palavras que ele está trazendo, ele invalida a sua pregação, porque quem entra nessas questões da volta de Jesus, ele só entra enlatada, porque nós não sabemos a intensidade dos fenômenos naturais, da frieza do homem, a gente não sabe. O próprio Jesus falou, mas ainda, olha aqui, ó, mas o fim não será logo. Então nós não sabemos, ele pode voltar agora? Pode voltar esse ano? Pode, mas isso aí está no coração de Deus, né? A única maneira que eu vejo de olhar que Jesus está próximo da vinda dele
é a abreviação do tempo, né? Porque o Senhor falou, eu vou abreviar o tempo por causa dos meus, né? Que está aí sofrendo, que estão aí padecendo, então eu vou abreviar o tempo. Então é assim que eu olho. Tem muita gente para a graça alcançar, né? Então aí eu questiono, se eu ficar colocando essas questões, Jesus tem que voltar logo, que tipo de cristão eu sou? De olhar só para mim, né? Porque Jesus me salvou, agora vem. Depois que você passa pela porta, você fecha ela e não deixa mais ninguém entrar. Tá parecendo aí os que estão sentados na cadeira de Moisés, que não entra no céu e não deixa ninguém entrar, né? Não pode. O evangelho ele tem que ser pregado, a graça tem que ser alcançado. Tem muitas pessoas ainda para poder experimentar esse amor de Jesus. Então, essa questão de ficar clamando Maranata, a volta de Jesus, ainda tem muita coisa para acontecer. Nós não sabemos a intensidade desses acontecimentos que a Bíblia relata. Jesus ele deixou bem claro, mas logo o fim não será logo, né? Então levantar-se-ão nação contra nação. Nação contra nação se levanta desde o princípio, desde as guerras de Israel, lá quando Moisés saiu do Egito, né? Que eles foram conquistar as terras, no tempo de Davi. Nação contra nação sempre existiu. A gente não sabe a intensidade disso. Terremoto, bramido das águas, isso tudo sempre existiu. Então é na abreviação do tempo. Vive a sua vida. Se você fica aí querendo sair da terra, chamando Jesus logo que ele venha, é porque você não está aguentando mais esse mundo. Cadê o refrigério de Jesus na tua vida? Cadê a paz que só o príncipe da paz te dá para fazer você? Cadê o Espírito Santo, o seu consolador? Né? Então são perguntas que você tem que fazer. Você não suporta mais essa terra, mas cadê o Espírito da verdade, o Consolador que está contigo? Cadê a paz que só Jesus dá para fazer você suportar essa vida, suportar esse mundo? Sim, o mundo jaz no maligno, é isso mesmo, sofremos perseguições, aqui está escrito, eu li, sofremos perseguições, mas ainda não é o fim, né? Então, meus queridos, vamos pôr a nossa consciência, o nosso coração para entender, tá? O final dos tempos, só Deus sabe. Jesus falou, quando você vê os campos, né, verdejantes, que já está chegando o dia, né, da colheita, né, deixou sinais, mas a gente não sabe a intensidade que isso ainda se sucederá. Amém? Olha aqui, ó. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, né? Tem muitos países ainda que as pessoas vivem totalmente liberto, ele pode pregar o evangelho, ele não tem país que você não sofre perseguição com o evangelho, embora o fato é só ficar difícil, né? A pregação do evangelho, a tendência é só piorar, é ficar cada vez escasso a palavra de Deus, a pregação do evangelho, né? Mas ainda tem muita coisa para acontecer. Eu não estou dizendo para você que Jesus vai demorar. Eu não estou, ele vai voltar. Jesus, ele volta, tá? E tem até uma passagem, eu acredito que seja nas epístolas de Pedro, que Jesus fala, que Jesus disse, né? Muitos me têm como tardio, né? Muitos me têm como tardio. Palavra de Deus lá em Pedro. Que ele está se tardando. Não, Jesus ele tem o tempo certo de estar voltando, tá bom, meus queridos? Nós
não sabemos nem o dia e nem a hora. Isso não foi revelado para nós. O que cabe a nós é viver o Evangelho, é ler o Novo Testamento, aprender de Jesus nos Evangelhos, né? Nas cartas de Paulo, aprender de Jesus e praticar. É o que cabe a nós. Com relação às perseguições do Evangelho, aos nossos sofrimentos, aos princípios das dores, Jesus, ele nos acalma, ele nos consola através do Espírito Santo, porque ele foi para o céu, mas ele não nos deixou órfãos, né? Ele deixou com a gente o Espírito Santo e a sua paz, que o mundo não pode dar. Amém? Eu fico aqui na alegria e no louvor, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.